Olá, boa tarde a você, querido ouvinte, querida ouvinte. Sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia JFA Conecta, o download da palavra para o seu coração. Estamos falando aqui diretamente de São Paulo, da Rádio Musical FM 105.7, mas também transmitindo para o mundo inteiro através da internet pelo www.fmmusical.com.br. Os usuários da Bíblia JFA estão nos acompanhando também pelas nossas redes sociais. Estamos felizes de passar essa tarde aqui contigo, num tempo inusitado, diferente do Brasil, de São Paulo, para mais um programa. O pastor Paulo hoje não está aqui conosco, eu já vou falar onde ele está. E agora são 16 horas e 1 minutinho, ao vivo aqui, para quem está nos assistindo. E você que vai assistir depois pelo YouTube, já fica o aviso. A gente está aqui toda terça-feira às 16 horas. E no nosso canal do YouTube, inclusive, todos os dias nós temos vídeos novos nesse canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para você ser avisado cada vez que tiver um conteúdo novo. E hoje a gente não vai ter, e eu já vou explicar também porque a pergunta do dia, o versículo do dia é uma programação diferente. Então nem vou te relembrar aqui qual é o telefone do nosso WhatsApp. Também queria te sugerir, te encorajar a pegar o link agora dessa live, desse programa, e encaminhar para algum amigo seu, para alguma pessoa. Dá o like nesse nosso vídeo, assiste, ativa o sininho. Todos os dias a gente tem vídeos novos às 8h45 e às 18h45. Pastor Paulo, que sempre está aqui conosco, hoje está em Campina Grande, como a gente avisou algumas vezes aqui, lá na Paraíba, participando da 23ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, que acontece desde quinta-feira e vai até amanhã. Um evento que reúne ao longo dos dias de carnaval há 20 e tantos anos, 23 especificamente, mais de 100 mil pessoas lá no Parque do Povo para falar sobre defesa da fé, teologia, apologética, muitos temas relevantes. Nesses dias acontecem muitos eventos, seminários, gente de peso, palestrantes especiais do Brasil e de fora. Esse ano contou já com Hernandes, já passaram por Hernandes Dias Lopes, Emílio Garófalo, Jonas Madureira. Muitos temas foram tratados, como tem seminários para homens, mulheres, jovens, líderes e pastores. Já foram tratados temas lá como vida cristã na prática, educação cristã, família bíblica, sexualidade. Gente de peso falando à luz da Bíblia sobre esses temas. E o pastor Paulo está lá conduzindo seminários sobre o evangelismo digital, como evangelizar na era digital. E hoje nós vamos retransmitir a palestra dele com o tema os desafios, as oportunidades para a grande comissão. Liderança na era digital, as oportunidades para a grande comissão. Com você, pastor Paulo Oliveira, direto de Campina Grande, na Paraíba, no 23º Encontro para a Consciência Cristã. Vamos lá! Um prazer, um privilégio estar aqui. Nós estamos mais uma vez começando uma discussão sobre o mundo digital. Hoje, nós estamos falando sobre pessoas. Então, o seu líder de evangelismo, o pastor, a liderança da igreja, como a gente, como as pessoas entendem o seu papel na evangelização. A grande comissão. Tem que dar tela azul, mas é um azul clarinho. Isso. Esse mesmo aí. Olha, a grande comissão é um texto famoso na Bíblia, né? Quando você olha o que Jesus falou, todo mundo sabe que é a grande comissão. Em texto mais famoso, Mateus 28. Então, passa o slide aí. Mateus 28, 19 e 20. Você está vendo aí o texto que você conhece de cor. Então, não preciso nem ler de novo, né? Jesus falando do ide. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho para toda criatura. A minha pergunta para você aqui é: ele mandou ir ensinar a todas as nações. Os discípulos foram? Eles não foram. Atos 1:8 tem a sequência desse texto que fala que esperem em Jerusalém até que sejam cheios do poder do Espírito Santo e espalhem, ser minha testemunha em toda parte. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você acha que tinha aí o Pedro cutucando o João lá e falando assim: olha, confins da terra, está falando de Campina Grande? Você acha que os discípulos tinham noção do que Jesus estava falando? Então,
a minha pergunta aqui para vocês é: Jesus sabia o que ele estava falando, mas os discípulos não tinham ideia do que ele estava dizendo. Jesus sabia o que estava falando, mas os discípulos não sabiam o que estavam ouvindo. Será que nós hoje sabemos o que estamos ouvindo? Porque o ID continua aí. E eu pensei até que era uma questão assim da igreja brasileira, que ficou muito focada na prosperidade, ficou muito focada no eu mesmo, venha para Jesus para ser rico, venha a Jesus para melhorar de vida. Então a igreja perdeu um pouco aquela convicção de que temos que pregar o evangelho, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas sabe, essa não é uma característica, nem é um problema da igreja brasileira, é um problema da igreja em geral. Porque afinal, o que significa ir? O que significa ir? Como eu disse, os irmãos em Jerusalém, desceu o Espírito Santo no Pentecostes, ninguém queria sair do lugar. Estava todo mundo no quentinho, no gostoso, no culto com louvor agradável e na multidão que dia a dia ia sendo acrescentada. Então você está numa igreja que está crescendo, está num lugar agradável, está com seus amigos, está vendo sinais e maravilhas acontecerem. Para que você vai sair do seu lugar para convidar outro? Para ocupar a cadeira lá, mais um para disputar espaço, mais um na fila da bênção. Acaba o culto, o pastor tem aquela fila de gente lá, você trouxer mais visitantes, ele vai competir com você pela oração. Então, não. A tendência das pessoas é não ir. E lá em Jerusalém, Deus teve que esquentar a temperatura um pouquinho, Deus teve que trazer uma perseguição para que os discípulos fossem dispersos e por onde eles iam pregavam a palavra. Foi assim que saiu de Jerusalém para Samaria, que é a primeira etapa da ordem de Jesus. Filipe, como ele viu que ele ia ser preso em Jerusalém, ele saiu para Samaria e como ele era um cristão, começou a pregar. E aí vai para Samaria, Judéia, Samaria, até Antioquia, e vocês conhecem bem essa história. Bom, como que era o ID naquela época? É uma estrada romana. Tem um ditado famoso que diz: todos os caminhos levam a Roma. Sabe por que esse ditado é famoso? Porque as estradas romanas eram o máximo do máximo da tecnologia daquela época. Você está olhando essa estradinha aí com essa cara, imagina que ela tem 2.000 anos, 2.100 anos, e está lá. E era uma maneira de vincular as cidades, de linkar os lugares, de possibilitar um movimento. Então, para Paulo, o ID foi andar por essa estrada aí, para sair lá de Tarsis, onde ele estava, para Antioquia, e depois fazer as viagens missionárias, chegando até a Espanha. Então Paulo, ele passa para Macedônia, com aquela visão em Troade, entra na Europa, tira o evangelho do Oriente, leva para o Ocidente, razão pela qual nós estamos conversando aqui hoje, razão pela qual eu me chamo Paulo e moro em São Paulo, porque ele fez isso, tirou o evangelho de uma religião subseita judaica para ser algo para todos os gentios, pela estrada romana. Então essa tecnologia ajudou. Passaram-se os séculos, a igreja já era uma só, eu falei sobre isso ontem, os ciclos, não vou repetir aqui. A igreja universal, ou seja, a igreja católica, não tem mais que evangelizar. Para que eu vou pregar se todo mundo que nasce pagão, eu vou lá, batizo e cristianiza? Batismo infantil, vem aí, para que nenhuma criança morresse pagã. E aí então todos são cristãos por default. Pronto, não precisa mais evangelizar. E a igreja então arrefece a sua necessidade de pregar. Passam-se os séculos, até que em 1792, século XVIII, uma pessoa pergunta: será que Mateus 28, 19 e 20 era só para aquela época? Ou também é para os cristãos de hoje, do final do século XVIII? Olha a pergunta que ele fez. Sabe quem fez essa pergunta? O Guilherme, mais conhecido como William Carey. William Carey era um sapateiro na Inglaterra.
E ele começa a se avivar, ele começa a ler a Bíblia. Ele começa a perceber que a igreja anglicana, onde ele estava estruturado, estava meio paradinha. E o negócio tinha que ser mais quente. Porque na sapataria onde ele trabalhava, tinha um outro aprendiz que era um dissidente, que era um cara revolucionário, que falava que a Bíblia era para ser vivida. Então ele foi vivendo aquela situação e começou uma reunião. E ele escreveu um ensaio sobre missões. Eu vou colocar aqui para vocês, o próximo slide, a capa desse ensaio. Olha que interessante. An Inquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of Heathens. Traduzido é um inquérito, uma busca acerca das obrigações dos cristãos de usarem os meios para a conversão dos pagãos. Olha o que ele está falando. Ele está falando que nós cristãos temos que usar todos os meios que nós temos para converter os pagãos. Ele continua aqui no título, né? Fala esse inquérito no qual as diferentes religiões e estados de nações do mundo, o sucesso dos antigos empreendimentos e acerca da praticabilidade de novos desenvolvimentos são considerados. Traduzido esse inglês arcaico, ele falou o seguinte: vamos juntar 15 pessoas aqui e fundar uma sociedade, a Sociedade Batista para a Propagação do Evangelho entre os Pagãos, primeira sociedade missionária do mundo, 1792. E o William Carey fala: eu vou. Pegou um barquinho, tentou ir para a Índia algumas vezes, uma história longa, bonita, não conseguiu. A mulher dele não queria ir. Primeira vez que ele tentou ir, não conseguiu, porque ele não tinha visto. A mulher dele não foi, aí ele voltou, ficou chateado. Na segunda tentativa, a mulher na última hora concordou e ele passou 41 anos na Índia. Nunca mais voltou para a Inglaterra. E fez um império, 10 mil pessoas nas igrejas, mais de 100 igrejas, traduziu a Bíblia para várias línguas, fez um colégio, fez um hospital, trabalho missionário. A palavra missionário nasce daí. Vamos dar mais um pouquinho no tempo, 1952, próximo slide aí. Eu não sei se você conhece o acampamento Palavra da Vida, né? Nesses dias aqui da Consciência Cristã, eu tenho o prazer de poder estar juntamente com o pastor Paulo César, do Grupo Logos, que é quem faz a parte musical aqui, né? O pastor Euder sempre fala lá. Temos agora um momento de louvor com o pastor Paulo César. E o Paulo foi meu chefe de equipe na Palavra da Vida, quando eu era um adolescente virando jovem. E eu lembro quando ele casou com a Nilma. Foi uma festança lá. Na Palavra da Vida, no salão principal da reunião, tinha um quadro, uma tela pintada, que era a parede inteira, né? 3 metros de altura por 10 metros de comprimento, mais até, salão grandão ali. E naquela parede era uma floresta, um rio e um aviãozinho amarelo. E o nome daquele salão, lá em Atibaia, em São Paulo, é Salão Alca. Eu não sabia o que era aquilo. Todo mundo falava reunião no Salão Alca, reunião no Salão Alca. Sabe o que são os Alcas? Índios equatorianos. E aquele aviãozinho que está nessa foto aí, é o aviãozinho onde 5 missionários americanos foram com asas de socorro para pregar o evangelho para os índios Alcas. E o líder do grupo era o Jim Elliot. Esse Jim Elliot era filho de uma dinastia de cristãos lá nos Estados Unidos. Estudou numa das melhores escolas para a formação pastoral nos Estados Unidos, o Wheaton College. Ele tinha a vida pela frente. Ele podia escolher o lugar que ele quisesse para pastorear e começar o seu ministério. Mas ele resolveu ser missionário com 28 anos no Equador para atingir povos não alcançados. E quando ele escreveu para o pai dele, ele colocou uma frase que para mim é uma frase que eu repito. O pessoal da minha igreja já sabe o que eu vou falar agora, porque eu repito essa frase muitas e muitas vezes. Ele disse o seguinte para o pai, explicando por que ele tinha que ir. Ele disse assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter
para ter o que não pode perder. Essa é uma definição de sabedoria. Não é tolo, ou seja, é sábio aquele que abre mão do que ele não pode ter. Tem um monte de gente que tem uma ilusão de que precisa ficar bilionário, de que precisa ficar famoso, de que precisa criar um grande empreendimento, de que precisa casar em tal e qual lugar, e conhecer e viajar. É uma ilusão do que eu tenho que ser e ter aqui na terra. E quando você entende que você tem que abrir mão do que você não pode ter, porque é uma luta em glória, para não perder aquilo que você já tem, para ter aquilo que você não pode perder. Você tem a salvação. Você vai abrir mão da salvação por causa da prosperidade na terra? Você tem o seu casamento, você tem os valores cristãos da sua vida, você tem a sua família estruturada, você vai abrir mão do seu marido, da sua mulher, porque tem que crescer profissionalmente? Você vai abrir mão do futuro do seu filho, porque não tem tempo para gastar com a educação dele? Jim Elliot. E ele morreu em 1952, assassinado pelos índios Aucas. Que depois, a mulher dele e a filha estavam lá quando o pessoal que matou se converteu e se batizou. Uma história tremenda, foi capa da Life, a maior revista americana na época, a morte dos mártires missionários no Equador, 1952. Então você vai vendo que o ID vai ganhando proporções. Primeiro, ir era andar numa estrada. Depois era pegar um navio. Agora é embarcar num aviãozinho amarelo. Bom, vamos chegar mais pertinho aqui. Vamos chegar mais pertinho. E olha, você vai aí escrevendo, manda as suas perguntas. Eu quero compartilhar, eu quero entender onde está o seu problema. Onde está a trava que impede você de entender esse momento de evangelização. Porque Deus está movendo, hein? Nós já estamos no avião. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é 2007. Em 2007, a Apple lança o seu iPhone. Isso mudou a história da revolução digital. Porque computador nós temos desde a década de 50. A internet nós temos desde a década de 90. E o mundo foi sendo transformado por isso. Mas o que realmente mudou o comportamento das pessoas foi o iPhone, o chamado smartphone. E você não é tão velho assim, não me engana não. Você lembra do Nokia. Você é do tempo do Motorola StarTAC. Você conhece um celular. Quanto menor, melhor. E aí vem a Apple e fala, não, celular não é para telefonar. Celular é para tudo, menos para telefonar. Celular é um telefone inteligente, é um smartphone. Então você tem tudo dentro dele. E aí a internet entra dentro do celular. E agora nós temos um mundo digital. E quando a Apple lança a Apple Store, onde os aplicativos estavam lá, eu lembro a primeira vez que eu vi a palavra app. Eu falei, o que é app? Eu não sabia o que era, app. Eu não sabia se falava app, se falava app, como é que era. O que é isso? O que é isso? Até entender um conceito que estava na cabeça do Steve Jobs. E o Steve Jobs falava o seguinte, olha, eu não pergunto para as pessoas o que elas precisam, eu informo. Então ele criou alguma coisa que literalmente quebrou o Nokia, acabou com a Ericsson, sumiu a Sony, todos os celulares que existiam viraram smartphone. E tinha uma pessoa que estava lá pensando numa ideia aquele dia. Ele estava pensando assim, eu fiz um site da Bíblia e tentei fazer esse site pegar. Ninguém lê a Bíblia em site. Tinham vários que fizeram isso. Bota a Bíblia no site, www alguma coisa, alguém vai abrir um computador, um desktop, um notebook para ler a Bíblia? Muito difícil. Então ele falou, a Apple está lançando esse negócio aí, se a gente colocasse o nosso programa de Bíblia dentro do aplicativo lá da Apple, esse tal de app. Então eles estavam no momento da derrota, no momento em que estava fracassado o projeto da Bíblia no site, eles resolveram pegar aquilo tudo e colocar dentro do celular. E o que aconteceu? Eles foram um dos primeiros 100 aplicativos que vieram
dentro do iPhone de fábrica. A Apple tinha que lançar o Apple Store. Então, para popular lá o lugar, ela escolheu alguns aplicativos e colocou lá para você já receber. Comprou o telefone e vem com aquilo. E um dos que estavam lá era uma Bíblia. Foto é o Bob Greenwald. O Bob é o criador da YouVersion, o maior aplicativo de Bíblia do Brasil. Eu tive o prazer de conhecer essa turminha em 2017, quando numa reunião das sociedades bíblicas do mundo inteiro, lá em Atenas, o pessoal da YouVersion veio nos procurar e falou: vocês são da Bíblia JFA? Nós somos. Puxa, queríamos conhecer vocês. Vocês são o segundo maior aplicativo de Bíblia. A gente não sabia. A gente sabia que muito brasileiro gostava. Mas que era o segundo maior do mundo, quem falou foi a YouVersion. E nós somos amigos. Estamos em relacionamento. Várias viagens para lá e para cá. É uma bênção. Então, o Bob foi um cara que Deus usou. E sabe o que ele fala? Vocês estão vendo a foto dele aí, né? Sabe o que ele fala? Ele falava assim: olha, eu achava que a igreja era o lugar onde eu ia aprender caráter, ia aprender valores, ia aprender como ser um bom cristão para a sociedade, para que eu pudesse desenvolver meu trabalho, crescer. Então, na igreja eu aprendo coisas espirituais para levar para o meu trabalho. Só que ele descobriu, o trabalho dele era com tecnologia. Ele vendeu algumas empresas, ele fez um aplicativo de luta, pra você ter uma ideia, wrestling, aquela luta greco-romana lá, vendeu por um bom dinheiro. E aí então, o pastor da igreja dele, o Craig, falou: escuta, eu vi na reportagem que você vendeu aqui, foi considerado um dos desenvolvedores, você não quer trabalhar para a igreja? E ele falou: não quero. Porque ele pensou o que muita gente pensa. Eu sou pastor da igreja, eu vejo as pessoas falando sobre isso. Ele pensou assim: eu amo a minha igreja, eu não quero transformar a minha igreja no meu patrão. Eu vou começar a discutir, brigar lá. Não quero. Prefiro ir lá para ser cristão do que para trabalhar. Ele não entendeu como é que a profissão dele podia se aliar à vocação que Deus tinha dado. E esse é um ponto importante, meus amiguinhos, porque aqui entra o evangelismo. Vocês ouviram a Carol falar antes de mim aqui, nós temos uma nova geração que não entende a sua vocação, mas a vocação e a profissão estão vinculados. Todos nós somos chamados para esse ID. Todos nós podemos exercer um trabalho missionário. E agora você não precisa pegar uma estrada romana, não precisa entrar no avião, num barco, não precisa se despedir da família e ficar 40 anos sem nunca mais voltar, porque você pode ser um missionário digital em qualquer lugar do mundo, de qualquer posição onde você está. Da onde você está, para onde você quiser. Essa é a força da tecnologia em missões, em evangelismo. Então, aprenda a conjugar a sua vocação naquilo que é a sua profissão, no que você vai trabalhar. E quanto mais jovem você for, mais importante essa palavra. Não dissocie vida espiritual, vida profissional, vida familiar. Porque você é um íntegro, você é uma coisa só. Você é um cristão em todo lugar onde você está. Você é uma luz. E essa luz não pode deixar de iluminar. Por isso que nós estamos tão interessados aqui nesse seminário, que você entenda e aprenda como evangelizar. Amanhã é o dia, você não pode perder amanhã, para saber essas ferramentas que nós temos para te oferecer aqui, de como exercer esse mandato de evangelização. Hoje à noite é o dia da boa notícia. Se você não sabe o que é o dia da boa notícia, eu vou ficar até chateado. Nós temos falado todos os dias aqui, num plano de leituras que está dentro do nosso aplicativo, para dar uma boa notícia. E hoje você tem que enviar para um seu amigo uma boa notícia. Romanos 8:29. A boa notícia de que nós somos predestinados para sermos feitos à imagem de Deus. Manda essa boa notícia para os seus amigos. Você tem um destino de ser imagem de Deus, porque Deus criou assim lá no Gênesis, e Ele está restaurando essa condição agora. Tremenda notícia. E hoje às 21h, o pastor Emílio Garófalo vai trazer uma mensagem especial para aqueles que estão no nosso aplicativo fazendo esse plano.
Então você manda para o seu amigo, manda para o seu conhecido, manda para o seu parente o link que está lá no dia 4 do plano do dia da boa notícia. Feitos à imagem de Deus. E às 9 da noite, fala, às 9 da noite você tem que ligar, porque você vai ver uma mensagem para você. E o Emílio vai falar isso aqui. Para mim é um grande prazer ter o pastor Emílio Neto falando nisso negócio, porque eu fui amigo do pai dele, Emílio Garófalo Filho. Então ver o filho do filho falando do evangelho através do aplicativo que nós estamos desenvolvendo, para mim já é um sucesso. Então esteja conosco nesse propósito. Eu quero terminar essa minha saga aqui com um último, que eu conheço muito bem. Um jovem que queria ser um cientista, que estudou na melhor universidade do Brasil, que é a USP, estudou astronomia, estudou meteorologia, foi trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial para fazer dados de clima, de tempo, satélite, projeto lá com a NASA. E ele se achava, ele era um cara inteligente, ele era um cara resolvido na vida, não estava doente, não estava numa crise existencial, tinha uma namorada que ele gostava, aliás, casou com ela, estava tudo bem na vida dele. Não é um cara que está procurando se converter, mas ele tinha uma namorada, e a namorada dele é da nossa igreja. E a nossa igreja tem um programa de evangelização que amanhã você vai conhecer, chamado Sal. Sal, sabor da salvação. E esse programa que eu não vou contar para ficar você no suspense e como ele funciona, o Marcel, que é essa pessoa, ele aceitou o pedido da namorada dele para estudar a Bíblia, junto com a líder do Sal, que é a líder da Bíblia Desafiada de Evangelização, a Elisa Toma. E ele foi lá e começou a ter aula com a Elisa. Não queria. Ele começou aquele estudo para provar para a namorada dele que a Bíblia era bobagem, para provar que aquilo tudo não funcionava. Ele se considerava um gnóstico. E aí, então, quando a Elisa falava alguma coisa, ele falava, vou mostrar para ela que ela está errada, vou estudar esse assunto e mostrar onde está a pegadinha. E ia lá na Bíblia estudar. Por isso que eu falo que o Sal é um jiu-jitsu espiritual, porque ele não briga com a pessoa, ele vai imobilizando, 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 até uma hora em que o cara se rende, bate ali no chão e fala, me converto. E o Marcel se converteu, ele se converteu. E aí então ele pensou, sabe o que eu quero? Eu quero a Bíblia no meu celular. Não pensou em fazer um app para ir para o mundo inteiro, para ser o segundo maior, nada disso. Ele pensou, vou colocar uma Bíblia no meu celular. Tentou achar lá o que tinha, isso foi 11 anos atrás. Celulares sem muita potência, nada funcionava muito bem nas bandas aqui do Brasil, não tinha banda larga. Então ele criou um aplicativo offline e botou um nome que ele nem pensou, JFA, que é João Ferreira de Almeida, que foi o padre que traduziu a Bíblia para o português. Então não tem nenhum marketing, não tem nenhuma história financeira, não tem nenhum sonho, é uma pessoa que falou, puxa vida, eu aceitei Jesus, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero a Bíblia no meu celular, não tem, eu vou fazer um. E criou o aplicativo, que aí outro quer, outro quer, outro quer, são quase 45 milhões de downloads. Porque eu conto essa história para vocês, e aqui eu vou chegando no meu final, porque eu quero gastar tempo nas perguntas e respostas hoje aqui. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua limitação? Olha só, eu coloquei aqui, qual é a sua necessidade, qual é a sua limitação? Não ser aceito pelos iguais? Eu não posso afirmar isso, mas eu posso quase dizer, quase afirmar que Paulo, o verdadeiro, quando ele se converteu, ele não está pensando em pregar o evangelho para os gentios. Ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ele tinha zelo por Israel. E quando ele ouviu aquela voz falando no caminho de Damasco, ele perguntou, quem está falando? Ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase, minha mãe é professora de português. Essa frase é, né? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Não tente converter alguém usando essa frase, né? O cara nem português entende. O que ele estava dizendo, recalcitrar é resistir, é tentar ir para frente apesar da dificuldade. E aguilhão é a espora, é o cavalo
que não quer obedecer o dono, e o dono vai apertando, apertando, e vai machucando, e vai doendo, mas até que ele fala, bom, pela dor eu vou. Então esse versículo que não está na Bíblia, e nem é muito teológico, se não é pelo amor é pela dor, aqui tem um lado aqui, porque Jesus falou assim, olha, você está indo pela dor. Ele disse assim, Paulo, está doendo, né? Está difícil, né? Você não está entendendo, né? Eu estou te apertando, e agora você está cego no caminho de Damasco. E quando Ananias vai falar com ele, Deus fala para Ananias, vai lá, porque ele é um servo escolhido, e eu vou mostrar com quanto pau se faz a canoa. Não sei se você tem essa versão da Bíblia aí, mas é isso que Ananias ouviu de Jesus ali. Eu vou mostrar com quantos pau se faz a canoa. Quero ver você traduzir isso aí agora, hein? Ela faz aqui. Esse pessoal de Libras é maravilhoso. Eu vi o pessoal no chat. O pessoal no chat falando assim, como eles falam com amor, como é bom ouvir. E olha, a transmissão ficou difícil, a imagem ficou difícil, mas o pessoal de Libras aqui estava em alta definição. Então, Paulo estava dizendo isso. Agora que eu sei o evangelho, agora que eu estou entendendo tudo, eu vou pregar para os meus iguais. Eu vou abafar em Jerusalém. Eu vou chegar lá e converter todos os fariseus. Ele ficou 2 semanas em Jerusalém e os cristãos falaram, Paulo, sabe uma coisa? É melhor você vazar. É melhor você voltar lá para Tarso. Paulo custou para entender que o chamado dele era gentio. Mas quando aquele varão apareceu para ele na madrugada, ele estava pensando, por que essa viagem está dando tão errado? E o varão falou, passa Macedônia, ajuda-nos. Aí brilhou, acabou. Quando você lê em Efésios 3, ele fala, por esta razão, vocês quando leem o que eu escrevi, podem compreender a minha compreensão do mistério de Cristo que me foi revelado. Que o negócio era pregar para gentil. Ele quebrou o paradigma. Então a minha pergunta para você hoje é, qual a sua limitação? Será que a sua limitação não é o que Deus está mostrando para você quebrar um paradigma de evangelização? Não ser aceito pelos seus iguais? A outra frase é não encontrar eco para o seu chamado evangelístico. William Carey ficou pregando no deserto, porque ninguém estava aí com os hindus. Os ingleses não queriam sair. Ele foi proibido pela Inglaterra de sair e foi proibido pela Índia de entrar. Ele foi quase abandonado pela mulher dele. E a resposta dele para a mulher, quando a mulher ficou no cais do porto e ele foi, ele falou para a mulher, olha, é com tremenda dor, eu daria todas as riquezas que eu tenho para ter você e a minha família juntos, mas eu não posso negar a causa para o qual eu fui chamado. Então, meu irmão, se você está aí, não encontrando eco para o seu chamado evangelístico, quem sabe você não é o William Carey também, que está quebrando paradigmas. Ou então a terceira frase, não ser aceito pelas novas tribos. Porque, literalmente, o Jim Elliot deu a vida dele por gente que não estava afim. Ele foi lá falar de Jesus, eles mataram ele. E depois o índio confessou que ele traiu o Jim Elliot, porque ele atraiu como se ele estivesse gostando, mas depois falou mal dele para os outros, para incitar a tribo a matá-lo. E esse índio se converteu e se batizou. Uma série de novas tribos estão por aí. Jovens estão formando as suas gangues. Raças estão cada vez mais disputando raça contra raça. Esse racismo está aumentando no mundo. E o racismo não é um contra o outro, é todos contra todos. E essas tribos têm os seus códigos, seus valores, e eles estão rejeitando o evangelho. Você tem entrada numa tribo? Você tem aquilo, fiz-me de tudo para com todos, para ver se de alguma forma alcanço alguns? Você é bárbaro para com os bárbaros? Então, você às vezes vai lá falar com esse povo, que não vai aceitar um cara de terno e gravata, mas pode aceitar você, e eles não vão aceitar. Mas o dinheiro te deu a vida por isso. Ou então, talvez você não entenda a sua profissão como sua vocação. Eu, particularmente, estou gastando meu tempo aqui, deste ano, com um novo instituto. Hoje sou presidente do TELA. TELA, Tecnologia, Empreendedorismo, Liderança e Ação Missionária. Depois você vai lá na internet, www.institutotela.com.br.
ou telanegóciosemissões.com.br, que é para abrir a cabeça dos empresários de que eles têm um negócio com Deus, e abrir a cabeça dos jovens que você pode empreender e fazer o que nunca ninguém fez. O Brasil está diante do seu maior desafio. Se você juntar os 10 maiores países do mundo em população, o Brasil está entre eles. Se você juntar os 10 maiores países do mundo em área, o Brasil está entre eles. Se você juntar os 10 maiores países do mundo em economia, o Brasil está entre eles. Agora, se você superpor essas 3 coisas, que o Brasil está entre eles, quem mais está com o Brasil? Do mundo inteiro. Quantas nações, então, entre as 10 maiores áreas, populações e economia? Sabe quantas? 3. Brasil, Estados Unidos, China. Você está num momento maravilhoso. E nós queremos dar ferramentas para que você seja um missionário digital, um evangelista digital. Como eu disse ontem, a sua igreja não está presa à localidade geográfica, não está presa no seu alcance, não está presa na sua condição de falar com qualquer um, a qualquer tempo. E a tecnologia tem muitos problemas, tem muitos defeitos. Eu não acredito na igreja.com, uma igreja que não se reúne fisicamente. Eu não acredito em batismo eletrônico. Eu não acredito que o mundo digital substitui o mundo presencial. Como eu disse ontem, o futuro é híbrido. Eu acredito que você pode ser igreja comigo de uma maneira como nunca foi vista. A última forma de ser igreja até que Jesus venha. Porque eu não acredito que nós temos mais 500 anos pela frente. Então, esse é o momento. Se você quer entrar em contato com a gente, né, comigo, o meu Instagram acho que está aí, que é po.liveira, né? po.liveira, é o meu Instagram. Tem o meu e-mail também na Mr. Rocco, tem as mídias sociais da Mr. Rocco. Nós estamos aqui para apoiar você a ser um evangelista digital, a ser um novo apóstolo Paulo, a ser um novo William Carey, a ser um novo Jim Elliot, e por que não, um novo Bob e um novo Marcel. Fazer alguma coisa que milhões de pessoas possam ouvir e receber através do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ver como é que estão as perguntas e respostas aqui. Tá aí, tá? Deu certo? Isso. Deu certo por cá. As pessoas podem continuar mandando as perguntas, nós já temos várias aqui, pastor Paulo, mas a primeira delas: que tal uma explicação sobre o app JFA? As pessoas querem saber um pouco mais. Por isso que eu falei que você tem que vir amanhã. Amanhã nós vamos falar um pouquinho, mas o aplicativo da Bíblia JFA é uma Bíblia no seu celular. Você vai na lojinha Play Store ou na Apple Store e coloca lá Bíblia JFA offline, porque depois que a gente lançou o JFA, um monte, tem centenas, se não vou dizer milhares, sei lá, de aplicativos em português de Bíblia. Mas o maior é o nosso. Então as pessoas imitam. E lá dentro, a JFA não é apenas a Bíblia para você ler, porque a tecnologia, ela não é justamente unidirecional. Não é você recebendo. Você ouviu a Carol falando hoje aqui, o do velho e do novo? Que você pegava um arquivo, guardava numa pastinha e estava lá. Agora você coloca na rede e a pessoa conversa, vai e volta. Então é bidirecional. E o aplicativo, ele é relacional. Podcast, blog, canal de YouTube, Dia da Boa Notícia, o WhatsApp que você pode mandar versículos. Então a relação dele. A Bíblia JFA é uma ferramenta preciosa para qualquer igreja que queira ser realmente digital nesse novo mundo. Pastor Paulo, próxima pergunta. Na sua opinião, quais os maiores desafios da igreja brasileira no uso das ferramentas de tecnologia? Maior desafio, bom, minha opinião, né? O maior desafio é a ignorância. Porque se eu não concordo com o diagnóstico, nenhum remédio vai resolver o problema. Verdade. A gente não pode errar o diagnóstico. Eu vejo, por exemplo, na política, um monte de discussão aí, esquerda, direita, centro, para cima, para baixo. Ok, tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa do outro. Agora, o diagnóstico de o que está dando errado, isso é objetivo, não tem ideológico. Sabe, quando você vai no médico, ele não pode falar assim, olha,
pela teoria tal, você está com um problema no fígado. Mas por outra teoria, você pode ter um problema no estômago. Não. Ou tem no fígado, ou tem no estômago. Não dá para errar no diagnóstico. Então, como nós vamos atacar o problema? Como a sua igreja se posiciona em relação ao digital? Igrejas grandes têm uma estrutura, igrejas menores têm outra. Igrejas que estão numa cidade diferente da outra, tem outra maneira também. Isso é perfeitamente normal. Mas se a igreja fechar os olhos, se ela não entender que o desafio é digital, esse é o maior desafio, o problema. Aqui nós temos uma pergunta também, pastor Paulo, da irmã Cida Coutinho. Ela diz assim: pastor, percebo que quando uso a forma digital e compartilho coisas sobre a vida de Jesus e sobre Deus, as pessoas às vezes não curtem, algumas deixam de me seguir, às vezes se afastam. Eu não desisto, ela diz. No caso, me parece que ela pergunta como lidar com essa resistência. Como atrair essas pessoas que resistem. É Cida, né? Cida, isso. Cida, maravilhosa a sua pergunta, maravilhosa. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de rotular. E nós, às vezes, também gostamos de sermos rotulados. Então, quando eu falei de Paulo, que ele falou, fiz-me bárbaro com o bárbaro, louco para com os loucos, sábio com os sábios. O que ele está falando é o seguinte: você não vai conseguir me enquadrar. Eu não vou deixar você pensar que eu sou o que você acha que eu sou. Então, quando a gente vai com um discurso muito crentez, quando a gente chega para a pessoa e fala, ô, glória a Deus, vaso, vem aqui que eu vou... Esse discurso cabe dentro de uma igreja. Mas a pessoa lá fora, se ela ouvir falar que vai tirar o cão do vaso, ele vai perguntar como é que o cachorro entrou ali. Então, nós temos que aprender a falar aquilo que a pessoa entende e desconstruir aquilo que ela quer enquadrar a gente. Jesus era um campeão de fazer isso. Os fariseus ficavam inventando 1000 maneiras de encaixotar Jesus. E ele sempre saía da caixinha. Então, o nosso desafio como cristão é falar do Evangelho a mesma verdade, a mesma pureza, o mesmo valor eterno, mas dar a roupagem que a pessoa não entenda. Você olha só, eu acho que se Paulo vivesse hoje, ele ia ser excomungado de novo. Porque ele foi, né, pelos judeus, né? Agora, você imagina você chegar num centro esotérico e as pessoas perguntarem, quem é você? E você falar, o meu Deus é aquele ali, ó. De um altar que está no centro. Por quê? Porque era o Deus desconhecido. Então ele falou, esse aqui é o meu. E quando ele dá a resposta, na poesia mitológica grega. Então Paulo usou a linguagem que aquele pessoal do Areópago entendia. Agora, ele não abriu mão do seu cristianismo. Porque quando ele falou que Jesus tinha morrido e ressuscitado, aí os gregos falaram, pera lá. Até aqui estava legal a história, mas está dizendo que um homem ressuscitou? Sobre isso te ouviremos mais tarde. Então significa, esse cara bebeu gasolina. Então Paulo fala, eu prego a Jesus Cristo, que é vergonha e escândalo. Judeus e gentios e gregos. Então nós não estamos abrindo mão do evangelho, mas o formato. Então, Cida, seja de um jeito que as pessoas vão falar, lá vem a crente. Entra de um jeito que não é para você referenciar a sua fé, é para ver se de alguma forma você alcança aquele e responda com mansidão a razão da esperança que é em você. Próxima pergunta, pastor. A irmã Marília Lira pergunta assim: pastor Paulo, nesse tempo de pandemia, aumentou a evangelização no mundo? Como alcançar os irmãos chamados desigrejados? Desigrejados virou uma palavra também que é um mantra aqui, né? Nós temos uma relação forte com o Barna Group, que é um instituto de pesquisa americano. Aliás, o Christian Viz usou estatísticas do Barna aqui no começo, né? Nós estamos, inclusive, convencendo o Barna lá, o David, para fazer um Brasil Report, que não tem nenhum material sobre o evangelho, o evangélico brasileiro. Temos muito sobre os Estados Unidos. Então, tem dados sobre a pandemia nos Estados Unidos. E o que eles mostram lá? Que depois que começaram as lives, né, no final do primeiro semestre do ano passado, eu falei isso em umas reuniões plenárias. O volume de material de áudio e vídeo de streaming produzido pelas igrejas foi maior do que toda a indústria de Hollywood. Então, igrejas americanas, estou falando só dos Estados Unidos, produziram mais conteúdo digital do que toda a indústria americana de entretenimento, que é a maior indústria dos Estados Unidos. Então você vê o tamanho da coisa. Só que
Quando você olha as pessoas, praticamente, não é bem assim, os números variam, né? Mas é assim, 1/3 das pessoas continuaram assistindo os cultos online das suas próprias igrejas. Então eles estão lá, eles iam presencialmente, agora não estão mais presencialmente, estão em casa, mas estão assistindo. Só que um outro terço, que é dividido em 2 pedaços, um de 18% e um outro de 15% mais ou menos, 18% eles assistem da igreja deles, mas assistem um monte de igreja. Então eles estão lá, beija-flor. Ah, o pastor maravilhoso vai pregar, eu vou lá assistir a mensagem dele. Ah, a igreja tem um melhor streaming louvor, eu vou assistir também. Então veja a minha, mas veja a outra, veja a outra, veja a outra. E vocês estão aqui, devem ser testemunhas. Quanto material cristão você não consumiu nesse tempo? Quanta live você não assistiu de tudo quanto é tipo? Como essa aqui mesmo. Mas 15% desse pessoal mudou de igreja. Ou seja, não vejo mais meu stream na minha igreja não. Agora eu vou estar assistindo na igreja grandona lá. Então o grande ficou maior e o pequeno ficou menor. Agora o drama é que 1/3, e esse 1/3 é majoritariamente geração milênio, parou de assistir qualquer live. Desconectou. Os jovens estão desconectando. Porque o assédio sobre eles é muito maior. E os jovens são os mais necessitados. Eu ia falar ontem, mas aquela confusão toda, quando você pega lá o MIT Review, ele fala que o problema hoje é a saúde mental. É a angústia, é o medo, é o desânimo, é a expectativa do futuro. As pessoas estão de estresse. Os casamentos, o home office, não é trivial. Todo mundo empacotado num apartamentozinho, marido e mulher trabalhando, e a criança lá falando, e você não tem para onde ir. É uma panela de pressão. Então a igreja tem que responder a esses desafios. E esse é o drama da evangelização digital. Ser resposta para a necessidade da sociedade hoje. Muito bem. O Israel Eloy, pastor, pergunta assim: como podemos ser mais relevantes em nossas lives? Ele gostaria de saber, no caso, pastor, como ele poderia ser mais atrativo, mais relevante, como ele poderia atrair mais pessoas para o material que ele tem produzido na internet. Maravilha, Israel. Você já é relevante só no nome, né? Então aí, suplantador. Então, excelente pergunta, por quê? Porque live não é a repetição de um culto com uma câmera lá em cima. Então, o ambiente do culto é um negócio, o ambiente da live é outro absolutamente diferente. Às vezes está num culto e vai falar, esse culto foi uma bênção. Quando você vai ouvir na live, parece xoxo. Porque ela não pega o clima. Então, a linguagem é outra. Você tem que entender, Israel e os demais aqui, como tratar. Eu estou olhando para uma câmera aqui. Eu sei que tem aí quase 1000 pessoas me assistindo. 1000 pessoas não, 1000 aparelhos. Então, brincadeira, eu estou falando para 3000 pessoas agora. Se eu estivesse na plateia com 3000 aqui, ia ser um calor. Mas eu estou vendo uma janela preta, um retângulo preto. Eu tenho que saber falar com você. Então, quando você faz a live, ela tem que ser dinâmica. Porque a competição é com o banheiro, a competição é com a cozinha, a competição... Olha que boa ideia que você me deu. No final dessa história, ele colocou uma câmera para mim de retorno aqui. Estava reclamando daqui, agora já me vejo. Oi, tudo bem, hein? Beleza. Então, a competição da sua live é como ela se torna relacional. Como que você alia a imagem do culto com o chat. Como nós estamos fazendo aqui agora, estamos conversando com você. Se eu estivesse fazendo uma mensagem, eu podia terminar essa mensagem, fazer um apelo e uma oração. Agora, quando eu estou conversando, você está falando comigo. Eu estou falando com você, eu não sei nem onde você está. E nem interessa. O que interessa é que se você evangelizar através disso, você vai batizar uma pessoa, e por favor, batiza presencialmente, de qualquer lugar. Vá você viajar para onde ele está, ou pede para ele vir aqui. Domingo passado na igreja tem uma pessoa, nós estamos em São Paulo. Ela veio do Rio de Janeiro, porque ela foi evangelizada e ela se converteu através do sal, que você vai descobrir amanhã o que é o sal, não perca, digitalmente. Ela falou, eu vou para São Paulo. Trouxe a família, se batizou. Domingo estava lá mandando mensagem. Estamos aqui no Rio assistindo o culto. Então, essa é a nova igreja. Pastor Paulo, infelizmente nós não temos mais tempo. Há inúmeras outras perguntas aqui. Eu gostaria, Pastor Paulo, que por gentileza o senhor tecesse as suas considerações finais, se despedisse do pessoal. Muito bem. Bom, primeira coisa, eu quero me deixar absolutamente à disposição. Então, bota de novo na tela aí o meu contato, né?
não perca essa relação conosco. Nós queremos apoiar você nisso. Segundo e por último, eu quero falar aqui para você que é jovem e que pode empreender. Eu fiz a minha carreira no mercado financeiro, eu tenho aceleração de startups, tem programas que estão aqui pegando jovens e transformando, e eu vou em muitos seminários pelo Brasil falando. Há 3 anos, no Espírito Santo, num congresso chamado Valorem, um casal se aproximou e falou: nós temos uma ideia aqui, o que você acha, pastor? Eu vou apoiar vocês aí, ajudo sim. Mentorear as pessoas. E aí então a ideia dela era uma costureira que queria fazer isso no YouTube. Então ela começou a criar um canal no YouTube ensinando como fazer peças com costura, artesanato, coisas para vender. Longa história curta. A Fabielle conseguiu 100 mil pessoas no canal dela do YouTube. E eu estou agora, faço parte, sócio do Inova Hub, que começou um programa na televisão sobre startups. É um reality show de startups, chama-se Batalha das Startups. Aliás, está acontecendo, nós estamos no dia... É isso aí, vai até o dia 28 de fevereiro aqui. Essa história que eu te contando, você vai ter um final lá no dia 28. Vou fazer propaganda aqui, Fica na Record News, todos os dias, às 11h45 da noite, 23h45. Batalha das Startups. Então é um reality que as startups ficam ali brigando para ver quem é a melhor. E são 8 categorias. A melhor de cada categoria ganha R$1 milhão em aceleração. E a melhor geral vai ganhar mais R$1 milhão pelo ganho geral. Bom, eu falei para a Fabielle, sabe uma coisa? Tem um programa aqui, Batalha das Startups. Você deveria se inscrever. Bota o seu aplicativo aí. Ela criou um aplicativo chamado Apreço, que ajuda um artesão a calcular quanto custa a peça que ele produziu. Então, quanto você usou de material, quanto você usou de tempo, quanto vai custar a pulseira, o vestido, o que você está fazendo. Coisa simples. Simples. Aí eu falei, eu vou colocar o Apreço no programa. Sabe o que aconteceu? A Fabielle ganhou na categoria Retail. Ganhou. Então, uma ideia que está na tua cabeça, daqui a alguns anos, é R$1 milhão na tua conta. E até o dia 28 vamos descobrir se ela vai ganhar mais um. Se ela for a campeã geral. É uma irmãzinha que teve uma ideia. Você não tem nada de diferente da Fabielle. Você nasceu para empreender. Esse é o seu mandato cultural. Crescer e dominar a terra. Deus te deu essa condição. Então, não fica vendo jornal. Seja a notícia. Deus abençoe vocês. Amanhã nós vamos falar das ferramentas. Então amanhã é muito importante as ferramentas que a Christian Vision e a Bíblia JFA tem para te ajudar na prática a evangelizar. Até amanhã. Muito bem, Pastor Paulo. E você que nos ouviu, nos acompanhou até aqui, quanta oportunidade, quanta possibilidade. São as oportunidades da grande comissão. Aliás, um ouvinte buscou aqui no chat, perguntou aqui no chat do nosso Instagram, qual o tema, qual o assunto de hoje? Evangelismo digital, as oportunidades da grande comissão. Antes do Pastor Paulo, falou a Carol da Christian Vision sobre os perigos da grande omissão. Não vai ter desculpa. Nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus não traria essa exortação, essa instrução, esse estímulo, se não fosse possível. Deus não nos coloca em furadas. Portanto, a oportunidade desse tempo se chama tecnologia, o digital. E nós estamos aqui para te apoiar em tudo aquilo que você for fazer nessa direção. Entre em contato conosco pelos nossos endereços que a gente passa programa após programa. A gente quer te apoiar, quer fazer junto. Igrejas, pastores, líderes. A gente quer te treinar acerca do sal, do dia da boa notícia. Vamos fazer junto. Essa é a última empreitada, é o sprint final. A volta de Jesus está perto e as oportunidades estão caindo aí no nosso colo. Não vamos perder essa chance. Obrigado, Pastor Paulo. Essa palestra foi proferida lá em Campina Grande, na Consciência Cristã, 23º Encontro para a Consciência Cristã, que está acontecendo desde o dia 11 e vai até hoje à noite, com encerramento lá em Campina Grande. Procure depois aí no YouTube do Consciência Cristã, vai ter lá o seminário de evangelismo digital. Entre em contato conosco também pelas nossas mídias, pelo nosso WhatsApp. Na próxima terça-feira a gente está aqui de volta. E antes de orar, eu quero te agradecer para você que nos acompanhou até aqui. Foi um programa diferente. Hoje não tem um sorteio também. Semana que vem tem mais. Infelizmente a gente precisa encerrar.
E você pode encontrar nosso aplicativo tanto na Google Play, se o seu smartphone usar o Android, quanto no App Store, se for o iOS. Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, usando o @BíbliaJFA. E você pode falar com nossa equipe, tanto pelas redes sociais como pelo nosso e-mail, contato@bibliajfa.com.br. Muito obrigado mesmo. Nós temos um encontro marcado aqui toda terça-feira às 16 horas. Semana que vem tem mais. Então eu quero abençoar a tua vida e te liberar, te encorajar na unção do Espírito Santo para ir, para cumprir a grande comissão, para fazer a diferença, para pregar a tempo e fora de tempo, para usar todas as ferramentas, todos os meios que estiverem ao seu alcance, para usar a tecnologia. Deus te abençoe, Deus abençoe tua igreja, teu ministério, tua casa, tua família. Esse é um tempo único e nós vamos fazer história juntos nesse tempo. Deus te abençoe e até a semana que vem. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira, de volta na próxima terça.